Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer. E hoje nós vamos então dar continuidade. Nós estamos no nosso devocional 308. O nosso tema é Conquistando a Liberdade no Campo de Batalha da Mente. E nós estamos estudando então os 5 passos como nós podemos encontrar a liberdade, manter a nossa mente firme e também usufruindo, né, da mente de Cristo, que é a nossa herança em Cristo Jesus. Então, nós vamos hoje falar sobre o segundo passo. Então, cada dia nós vamos falar de um passo. Nós vamos ler então em 1 João, capítulo 1 e 9, versículo 9, que diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este texto ele tem a ver então com o nosso segundo passo, o passo que nós vamos meditar hoje, que é posicionar-se em acordo com Deus. Olha que interessante esse tema. Ontem o nosso passo foi como nós podemos manter, né, a nossa mente firme. O primeiro passo é reconhecer então o que capturou a nossa mente. Hoje nós vamos então estudar o segundo passo, que é como nos posicionarmos de acordo com Deus. E o que então isso tem a ver com o capítulo de 1 João, versículo 9. Então, quando um cristão ele cai em si do que tem então aprisionado a sua mente, ele ainda não está livre do cativeiro e também dos pensamentos que o controlam. Mas algo importante então aconteceu. Ele caiu em si, lembrou aonde caiu e confessou o seu pecado, né? A palavra de Deus fala isso. Lembra-te, quer dizer, traz a memória, lembra-te da onde caíste e volta então à prática das primeiras obras. Então, a palavra aqui, confessar, que diz aqui, né? Se confessares os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, aqui a palavra confessar significa mais que simplesmente admitir o nosso pecado para Deus. A palavra grega aqui para confessar é homologel, com H. Homologel. Então, a primeira parte dessa palavra é homo. Homo significa o mesmo. E a segunda palavra, que é logel, significa falar. Então, confessar significa dizer a mesma coisa que Deus sobre um assunto específico, ou seja, então falar a mesma língua ou concordar com aquilo que foi falado. Então, nós vamos entender, ou seja, o Senhor, como é a confissão, então que é confessar, olhando então pelas palavras originais. Confessar é dizer: o Senhor está certo, eu concordo, eu errei, eu pequei contra ti, eu fui rebelde e desobediente a ti. Então, confessar, ele é muito mais que simplesmente nós admitirmos o nosso erro diante de Deus, mas sim é concordar que ele está certo e que nós erramos o alvo que ele tinha para nós. Então, para o cristão, o primeiro passo para a libertação de qualquer fortaleza é concordar com Deus sobre o pecado envolvido ou a situação que envolveu, ou esse embaraço que está na sua vida ou no seu pensamento. Por favor, nós precisamos então entender que nem sempre o objeto
né, da nossa imaginação é pecado. O pecado pode estar na exaltação desse objeto ou dessa pessoa, dessa dor, dessa circunstância, dessa obsessão em nossas próprias mentes. Por exemplo, nada poderia então refletir mais o coração de Deus que o amor de uma mãe pelo seu filho. Contudo, se a mãe passa dos limites de um afeto saudável para a superproteção, para a obsessão ao filho, a idolatria, então ela constrói um ídolo em seu coração, constrói uma fortaleza na sua mente. E isso serve para qualquer tipo de relacionamento que não seja um relacionamento saudável. Então, vamos levar esta mesma ilustração um pouco mais adiante. Então, é natural que uma mãe sofra, às vezes, com a perda de um filho. Contudo, se 10 anos depois ela ainda se consome completamente com a perda e o sofrimento, ignorando todo o consolo, toda a cura, ela então constrói uma fortaleza em torno do sofrimento normal e da restauração gradual. E isto também serve para qualquer tipo de perda em nossas vidas. O inimigo, ele sempre investirá na ênfase, então, exacerbada das emoções normais de amor, de perda, para tirá-las das proporções saudáveis na mente e também no coração. Amar não é pecado, contudo, a obsessão que flui ao colocarmos algo no lugar de Deus é pecado. Da mesma forma, o sofrimento não é pecado, mas a cura e o consolo em sua mente e coração com o passar do tempo pode se tornar pecado, porque tudo tem um tempo determinado por Deus. Então, tudo aquilo que passa do tempo, então acaba se tornando de alguma forma um tipo de prisão mental ou emocional. Quase tudo que nos afasta daquilo que Deus tem para nós pode ser considerado então um pecado. Quando nós erramos, facilmente nós vemos apenas o adultério, o roubo, o assassinato como pecado. Mas geralmente não percebemos que o pecado pode ser qualquer coisa, que nós permitamos que cresça em nós, em nossa mente, em nosso coração, e a obra completa de Deus em nossa vida. Então, qualquer coisa que interfira nesta obra de Deus em nossa vida, então acaba se tornando um pecado, acaba se tornando então um embaraço na nossa vida. Deus, ele está nos construindo, nós somos seres permanentemente em obras. Podemos estar embargando e impedindo a obra do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro gentil. Ele não faz nada que você não permita que ele faça, que você abra sua mente e seu coração para ele fazer. Então, o primeiro passo para sermos livres, né, é concordar com Deus, concordar com a palavra de Deus a respeito da nossa fortaleza pessoal ou do lugar alto onde nós colocamos então os ídolos do nosso coração, onde nós vamos ali, às vezes, porque tem um tempo, né? Tem os ciclos da nossa vida, geralmente eles duram 3 anos, são ciclos normais, quando sofremos perdas, quando temos algum tipo de corte, algum tipo de circunstâncias que geram dor e sofrimento, tem um tempo determinado. Passou disso, já começa a ser doença, já começa a trazer outras coisas na nossa vida, né? Vão somatizando e trazendo outros problemas da nossa vida. Então, ao concluirmos essa meditação,
nós vamos considerar algumas questões importantes. A primeira delas, se você está ciente de uma fortaleza ou de um lugar alto existente atualmente em sua vida, você já entrou em acordo com a palavra de Deus e confessou todos os pecados que envolvem, então, esta fortaleza ou essa idolatria no seu coração que está trazendo sofrimento e dor já há muito tempo, que já deveria ter passado? Se você está então ciente de uma fortaleza em sua mente, que você nunca entrou em acordo com Deus, tem pessoas que estão presas em cativeiros mentais porque elas não concordam, porque elas não entram em concordância com Deus e elas ficam lutando contra Deus, contra a vontade de Deus, às vezes na sua vida, né? Então, você ainda está ciente de uma fortaleza em sua vida que você nunca entrou em acordo com Deus? Então, você deve confessar. Lembra o que é confessar? Confessar é o quê? É entrar em acordo, é concordar. É você chegar para Deus e dizer: o Senhor está certo, eu concordo, eu errei, eu pequei contra ti, eu fui rebelde, eu fui desobediente. E por isso eu posso estar, então, sofrendo essa dor há muito tempo. Terceiro, se você não estiver ciente de qual fortaleza na sua vida pode estar impedindo o Espírito Santo, você pode pedir ao Espírito Santo que o convença e que revele a você a verdade e guie você ao arrependimento. Que arrependimento? Arrependimento é dar meia volta. Então a palavra de Deus diz: lembra-te da onde caíste e volta. E comece a praticar as primeiras obras. O poder divino de Deus, então, está disponível a todos que concordarem em aplicá-lo em sua vida. Uma vez que você aprende a como usar a palavra de Deus e viver e andar no Espírito, sendo convencido do pecado, do juízo, da justiça, porque o Espírito Santo veio para nos ensinar e nos guiar em toda a verdade, né? Então, a nossa mente, ela precisa sempre ser cercada pela verdade de Deus, para que não entre em nenhum tipo de cativeiro. Os teus inimigos, diz lá em Deuteronômio, te serão sujeitos e tu pisarás e derrubarás os seus altos. Amanhã, então, nós meditaremos no terceiro passo para a demolição de fortalezas, que é destruindo as mentiras. Então, nós precisamos, né, manter sempre a verdade de Deus, concordarmos com Deus, com a obra de Deus em nossas vidas, para que possamos manter as nossas mentes firmes e usufruindo, então, da mente de Cristo, daquilo que Ele é, daquilo que Ele tem feito em nós e também através de nós. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.